Bom, então continuando aqui na implementação do filtro do lookup, o próximo passo que nós devemos realizar agora é criar, definir um lookup listener, ok? Bom, primeiramente vamos definir aqui um lookup listener para o controller do país, tá? Então vamos lá. Eu vou utilizar aqui o método add lookup listener, ok? E vou criar um novo lookup listener. Bom, automaticamente aqui o NetBeans ele já implementou as classes, já que esse lookup listener, se você observar aqui no código fonte, esse lookup listener ele é uma interface, ok? Então todos esses métodos aqui eles terão que ser implementados, tá? Bom, o método CodeValidated ele vai ser chamado, quando o código, que foi informado, no caso aqui no lookup, o usuário informou algum código. Então esse método CodeValidate ele vai ser chamado quando o código que o usuário informou foi validado, ok? O método CodeChanged ele vai ser chamado quando esse código, que foi inserido lá pelo usuário, for alterado. Ou seja, quando o usuário informou algum dado lá dentro do código, ele, no caso, deu um Enter ou pressionou o Tab, esse código mudou, ou quando ele selecionou algum item lá na tela de lookup, ok? Ele vai ser executado aqui, então, o método CodeChanged. O método BeforeLookupAction ele vai ser executado sempre antes de abrir, no caso, a tela de lookup. Então, esse método aqui ele vai ser chamado antes da abertura ali da tela de lookup e também antes da validação ali dos dados do lookup, caso o usuário digite diretamente os dados ali no próprio lookup, ok? E esse método forceValidate ele vai forçar a validação dos dados do lookup, ok? Bom, então vamos lá. O NetBeans já implementou automaticamente aqui esses métodos. Vamos apenas tirar esse código que está dentro de cada um desses métodos. Ok. Aqui no controller do país, nós iremos implementar um código dentro aqui do método CodeChanged. Tá? Por que nós iremos utilizar esse método? O objetivo aqui é quando o usuário alterar os dados aqui do lookup do país, nós iremos definir alguns atributos para que o usuário, quando selecionar aqui o CEP, quando abrir aqui, por exemplo, a tela de lookup do CEP, traga somente os dados vinculados a determinado país, ok? Então, aqui nesse lookup listener do país controller, nós vamos implementar o método, um código aqui dentro do método CodeChanged. Esse método ele recebe aqui como parâmetro um valueObject. Tá? Esse valueObject ele é uma instância do VO que está vinculado aqui à grid. No caso aqui essa grid ela está vinculada ao VO cliente VO, ok? Então vamos primeiramente buscar o cliente que está sendo manipulado aí pelo usuário, no caso ele pode estar sendo inserido ou sendo alterado, ok? Então vou criar aqui um objeto da classe cliente VO, e vou fazer aqui um cast desse parâmetro parent VO, ok? Vou corrigir aqui as importações, ok. Agora nós temos aqui que definir o filtro, que será utilizado para buscar os dados do CEP. E como é que nós realizamos, como é que nós informamos esses filtros, esse filtro? Bom, aqui no Data Locator do CEP, seu CEP Data Locator,
eu tenho aqui um método chamado getLookupFrameParams, tá? Esse método ele retorna para a gente um map, ok? E dentro desse map eu posso colocar vários parâmetros, tá? Então no caso aqui eu vou informar o filtro que será utilizado lá pelo lookup do CEP. Então getLookupFrameParams.add, aliás, .put, né, já que isso aqui é um hash map, eu vou inserir aqui o seguinte parâmetro: sigla do país, e esse parâmetro será definido pelo que foi informado lá pelo cliente selecionado no lookup do país, ok? Nesse caso aqui ele já vai ter setado o atributo sigla do país, então eu vou buscar aqui o atributo sigla do país através do método getSigla do país, ok? E eu vou definir também um outro parâmetro, né, aqui agora no hash map dos validation parâmetros, ok? Então eu defini o filtro lá em lookupFrameParams, e agora eu vou definir também a mesma informação em lookupValidationParameters, tá? Então eu preciso disso, pois lá no meu lookupDataLocator do CEP, quando eu estiver utilizando, por exemplo, o projeto em 3 camadas, quando eu necessitar realizar esse filtro na busca dos dados, eu vou utilizar o lookupFrameParams, tá? Agora, se eu precisar utilizar esse filtro na validação dos dados, aí eu vou utilizar o lookupValidationParameters, ok? Então vamos lá. Aqui também nós temos um hash map. Eu vou incluir aqui dentro desse hash map essa mesma informação. No caso, a sigla do país, né? E vou buscar o que foi setado aqui no atributo cliente, ok? Bom, qual que é o próximo procedimento agora? Eu tenho que vir aqui na classe CEP, aliás, lookup CEP Data Locator, né, e buscar essas informações do filtro, tá? Então, primeiramente aqui eu vou criar uma string chamada sigla país, né, e vou buscar essa informação através aqui do método getLookupFrameParams, tá? E vou utilizar aqui o método get desse hash map, que é o sigla país, ok? Eu tenho que fazer aqui um cast de string para buscar corretamente essa informação, ok? E aqui no string base SQL eu vou adicionar esse filtro, tá? Então vou adicionar aqui uma cláusula where, né, onde os CEPs que serão buscados, eles terão que estar relacionados à sigla do país que foi definida ali naquele filtro, né, naquele parâmetro. Então, ponto sigla país igual. No caso aqui, como esse atributo sigla país ele é uma string, né, eu tenho que definir aqui as aspas para que esse select seja executado corretamente, ok? Então, sigla país igual a sigla país, e vou adicionar aqui mais uma aspa simples, ok? Então, nós iremos aqui agora buscar os CEPs, né, cujo a sigla do país seja igual à sigla do país que foi selecionado lá no lookup do país, ok? Da mesma forma, nós precisamos definir esse filtro lá no código de validação do lookup, tá? No caso aqui é o validate code. Só que agora eu não vou buscar aqui através do método getLookupFrameParams, tá? Eu vou buscar aqui o objeto getLookupValidationParams, tá? Que nós definimos também lá no code change do país controle, né? No listener daquele lookup, ok?
e vou adicionar, né, essa cláusula where aqui dentro da minha classe, do meu select. End CEP ponto sigla país for igual a sigla país. Está faltando aqui um sinal de mais. Ok. Bom, então eu defini lá na minha configuração, né, do meu lookup os parâmetros que serão utilizados para serem filtrados, e aqui no meu data locator eu busquei esses parâmetros para poder realizar o filtro aqui na consulta dos dados, tá? Bom, então vamos lá. Vamos executar aqui o nosso projeto para verificar o funcionamento desse filtro. Vou abrir aqui a tela de cadastro do cliente. Vou tentar inserir aqui um novo cliente, né? Primeiramente, eu vou tentar aqui abrir a tela de lookup do CEP. Vocês podem perceber que agora ele não trouxe nenhum CEP, tá? Por quê? Porque aqui na busca do CEP, eu estou buscando de acordo com a sigla do país, mas não tem nenhuma sigla do país aqui informada ainda no lookup, ok? Então, ele não vai trazer nenhum registro. Qualquer informação que eu coloque aqui também de CEP para o lookup validar essa informação, ele vai dizer que o código é incorreto, tá? Agora, se eu informar aqui primeiramente um país, tá? País, no caso, Brasil, e agora vir aqui buscar o CEP, aí sim, ele buscou todos os CEPs cuja sigla do país é igual a BRA, ok? Aí eu posso, por exemplo, selecionar aqui esse CEP e ele vai setar os dados aqui desse CEP para mim, tá? Por exemplo, se eu digitar aqui o CEP 7100100, ele também vai validar essa informação, tá? De acordo com o que foi informado aqui na sigla do país. Bom, vou fazer aqui um outro teste, tá? Eu vou mudar aqui agora o país para Estados Unidos e vou abrir aqui novamente a tela do lookup. Então vocês podem perceber que agora ele só trouxe o CEP que está vinculado aqui ao país do USA, né? No caso Estados Unidos, ok? Se eu tentar digitar aqui um CEP que faz parte lá dos CEPs do Brasil, que é o 7100000, ele vai informar que esse código está incorreto, tá? Se eu digitar aqui um CEP que faz parte aí dos CEPs dos Estados Unidos, ele vai setar esses dados corretamente, ok? Bom, só que do jeito que está implementado aqui, existe um pequeno problema. Por exemplo, o usuário selecionou aqui um CEP dos Estados Unidos, só que agora ele vai fazer o seguinte, ele vai vir aqui em país novamente e selecionar o CEP do Brasil. E olha só o que aconteceu. Ficou informado um CEP que não pertence ao Brasil, tá? Como é que nós fazemos para resolver esse problema? Bom, nós iremos aqui fazer o seguinte, tá? Vou fechar aqui a aplicação. Aqui dentro do método CodeChange, né, nós buscamos o cliente, né, no caso o cliente VO que está sendo inserido ali naquele momento, né, o teste que nós fizemos era da inserção. Se fosse na alteração, o procedimento também é o mesmo, tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos setar aqui o atributo bairro como vazio, uma string vazia, né? Vamos setar também o atributo CEP como uma string vazia também, e também o atributo UF, ok? Então nós vamos setar como uma string vazia esses três atributos, tá? Então quando o usuário modificar a informação que estiver lá na sigla do país, ele vai setar esses três atributos aqui para vazio, tá? Obrigando o usuário a selecionar novamente um outro CEP, ok? Bom, vamos executar aqui novamente a nossa aplicação.
fiz, tá? Vou tentar incluir, né, um novo cliente. Vou selecionar aqui, por exemplo, o país Estados Unidos. Vou selecionar o CEP que pertence aos Estados Unidos. E agora eu vou selecionar o país Brasil. Tá? Quando eu selecionar aqui Brasil, olha só, ele setou, né, esses atributos CEP, bairro e UF para uma string vazia. Tá? Então o usuário ele vai ter que novamente informar o CEP. Só que agora o CEP já está filtrado pelos CEPs que pertencem ao Brasil. Ok? Bom, então dessa forma nós resolvemos aí o problema da vinculação, né, no caso aí do país ao CEP. Tá? Uma outra forma de se implementar esse filtro aqui também é, ao invés de criar um lookup listener para o controller do país, é você adicionar, né, um lookup listener para o controller do CEP. Tá? Qual a diferença que teria aí em relação do país e ao CEP? Tá? Se você adicionasse um listener para o controller do CEP, esse código que foi desenvolvido aqui, ele teria que ser implementado aqui no método beforeLookupAction. Ou seja, quando o usuário for abrir a tela de lookup ou antes de realizar a validação dos dados do lookup, o sistema iria definir o filtro aqui da sigla do país de acordo com o que foi selecionado lá no lookup do país. Ok? Então, você pode implementar dessas duas maneiras. Se você adicionar um lookup listener lá no lookup do CEP, né, no controller do CEP, você tem que implementar essa funcionalidade aqui no método beforeLookupAction. Né? No caso aqui do país controller, você implementa essa funcionalidade no método codeChanged. Ok? Bom, então é dessa forma que você consegue realizar o filtro de um lookup a partir dos dados de outro lookup. Tá? No caso aqui, você poderia realizar esse filtro também a partir dos dados de qualquer outro atributo aqui da grid, né? No caso do cliente VO. Tá? Aqui nós utilizamos o atributo do lookup, sigla do país, né? O lookup do país, mas você poderia utilizar esse filtro utilizando-se de qualquer outro atributo. Tá? Se você, por exemplo, precisasse utilizar o filtro através do nome ou do endereço, você também poderia utilizar desses atributos para poder realizar o filtro aqui no caso de um outro lookup. Ok? Bom, então, dessa forma aqui nós configuramos o filtro do lookup, né, a partir dos dados de outro lookup.